Boa noite! Estamos aqui, ao vivo, com o canal Traz pra Roda com Fábio Almeida. Sim, são exatamente agora 19 horas e 4 minutos. Chegamos aqui e o povo já está aqui, ó. Já temos aqui amiguinhos aqui, já chegaram, ó. A Márcia Ribeiro dizendo boa noite, Fabinho e Sandra. Olha aí, já as pessoas cumprimentando. E eu disse assim, boa noite, fique à vontade com suas perguntas. Seja bem-vinda, Márcia Ribeiro. A cantora Rosilene Evangelista dizendo boa noite. Boa noite, cantora Rosilene Evangelista. Mara Dias, boa noite, Fábio e Sandra. As pessoas estão aqui esperando a Sandra. Boa noite, Mara Dias. Maria Lúcia Nascimento de Souza dizendo boa noite dos goianos. Boa noite, minha querida. Quem mais? Eu dizendo para ela, boa noite para Maria Lúcia. Ricarda Fagundes, boa noite, queridos. Boa noite, minha querida, como você está? Saudades. Boa noite, Eunice. Estamos aqui começando mais uma live abençoada. E como eu sempre faço em toda live, eu peço sempre para que nossa convidada fique calma ali nos bastidores. Eu faço o quê? Para iniciar, para relaxar e acalmar, fazemos uma oração em agradecimento a Deus, pedindo força e fé para que possamos ter essa live. Eu tenho certeza que será uma bênção. Mesmo que a história da nossa amiga será uma lição para todos nós. Não é uma história triste, não. Para quem for ver os vídeos dela, olha, tem cada história bonitinha, com um papo com a mãe. Ela vai contar esses papos do banho com a mãe, que eu é só para provar para ela que eu assisti. Você que vai fazer a tristeza da sua vida ou a alegria. Ela poderia estar triste, mal, mas não. Ela vai sorrir para o mundo. Deus está no controle. É este o meu lema. Mesmo com toda a situação, Deus está no controle, viu, Sandra? Fique em paz. Boa noite, Júlio Correia. Vamos orar rapidamente. Eu não sei o tempo que a nossa amiga tem de tempo com a gente. Já temos aqui 8 perguntas. O tempo é assim, amiga? Com você aí embaixo não te ouço. Mas fique em paz. A Letícia Gutierrez está aí. Josefa Correia está aí. Vamos fazer nosso momento de oração e começarmos a nossa live, que já começou, mas oficialmente com a nossa convidada. Querido Deus, amado Pai, em primeiro lugar, queremos agradecer a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida, por essa noite que o Senhor está nos dando, 18 de novembro. Senhor, tantas coisas acontecendo, e às vezes esquecemos de agradecer. Pedimos, às vezes depois de pedir, reclamamos, e aí, se der, quando lembramos à noite, ao anoitecer, agradecemos. Mas nós queremos ser um povo diferenciado, não melhores, mas diferenciado, evoluídos. E em primeiro lugar, nesta live, queremos agradecer a Ti. Agradecer pelo dia que passou, pela noite que estamos entrando. Agradecer pela convidada Sandra e família. Oh, Senhor, continue dando força para esta família, para esta casa. Senhor, sabemos que não é fácil, mas a palavra do Senhor também diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Continue, ó Pai, essa jornada. Continue nessa força para ela. Porque não é cruz, não, ó Pai. Muitos podem olhar para ela e falar assim: não é fácil a sua cruz, né, amiga? Não. Eu quero dizer para você, Sandra, já começando a live, tenha certeza, seus pais não são cruz, mas são bênçãos na sua vida. Continue com esse amor, continue nessa fé que o Senhor tem dado. Abençoe cada um nesta live, que está aqui para aprender um pouco com a história da nossa amiga Sandra Márcia, com a história de vida com seus pais. Agora nós vamos descobrir quem tem o Parkinson, quem tem o Alzheimer, enfim, podem ter alguma coisa ou outra, mas todos nós temos a Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esta live, que eu já sei que será uma bênção. Amém.
Vamos lá falar sobre esse assunto. Para você que acha que é difícil a sua vida, você que está reclamando da sua vida, às vezes você cuida de. Eu conheço pessoas ali no grupo, tá? De noras que cuidam de sogra, de esposa que cuida. Saiba, Sandra, que nós temos um grupo de Alzheimer. Aqui a maioria são pessoas que têm Alzheimer. E existem parentes assim com Alzheimer que um cuidam do outro. Mas eu quero apresentar algo um pouco diferente de uma filha que tem, vamos ver se eu acerto, o pai com Parkinson e a mãe com Alzheimer. Olha só. E você vai reclamar? E eu tenho certeza, pelo ar feliz, pelos vídeos que eu vejo da Sandra, ela não que não tenha tristeza, não que de repente o coração não se aperte, não fique apertado, mas é que ela lembra daquela palavra que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, a Sandra vai vencer, os pais estão vencendo. Quando ela olha aquela carinha da mãe dela dizendo, ou brincando com ela, Fábio, não é você que vai contar, Fábio. Vamos lá, Fábio. Traga a Sandra já. Você acalma nossos corações. Obrigado, Ricarda. Regina Machado Santos, campanha, boa noite. A Eunice cuida do sogro, está com os dois, ó. A Eunice está com o sogro dela, com Parkinson e com Alzheimer. Mas, são 7 horas e 12 minutos, para falar, conhecemos a história dos pais, vamos colocar o nome dos pais, vamos falar sobre a idade dessa família linda. E eu creio que a Sandra também tem uma vida social, pessoal, acho que, será que Sandra é casada? Ela vive só para os pais, consegue cuidar de tudo isso? Pior que mulheres são, assim, espertas, né? Mulheres conseguem fazer mil coisas ao mesmo tempo. Homem não, homem é focado só em... Vamos falar com a Sandra, Fábio? Já acho que eu já conversei, já oramos, já deixei a Sandra relaxada. Então, com vocês, no canal dessa noite, canal Traz para a Roda com Fábio Almeida, eu convido a participar, a conversar, bem calma, suave, tranquila como ela é, Sandra Márcia, para o nosso canal. Seja bem-vinda, minha querida, fique à vontade. Obrigada pelo convite, Deus abençoe a todos. De início, já te agradeço, viu, Fábio, por tudo e por essa oração maravilhosa que Deus, com certeza, Deus já recebeu Amém. e está, assim, nos dando bom ânimo todos os dias. Porque todo dia é uma luta, né, diferente. Com as pessoas, como eu costumo falar, que nenhum dia com meu pai e minha mãe é igual ao outro. Então, eu já agradeço a oportunidade, tá? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado por ter aceitado, tá? Vocês não Sim. queiram saber como nós nos conhecemos. É. Foi muito interessante. Um outro tipo de Foi, grupo, bem gostoso, tá? foi. Mas é isso que faz, sermos humildes. Olha, tal, vi, gostei. Isso É, é Deus. é. É Deus. Então fique à vontade, Sandra, agora em se apresentar. Quem é você, de onde você fala. Fique à vontade a fazer agora a apresentação para as pessoas. Sandra Márcia. Bom, meu nome é Sandra, eu sou casada, tenho 2 filhos, um de 19 e uma mocinha de 13. Enfim, sirvo a Deus, tenho um canal no YouTube também, foi criado por causa dos meus pais. Enfim, tenho uma vida cheia, mas também cheia de amor e cuidado. Se não fosse também pelo meu esposo me ajudando, com certeza eu não teria conseguido chegar até aqui, porque ele também aguenta uma barra comigo, porque não é fácil. Enfim, eu sou no mundo, uma no meio dessa multidão aí que tem o privilégio de ter uma família e de, hoje em dia, conseguir lidar com a minha mãe e o meu pai do jeito que estão. Que fácil não é, não.
Eu imagino, mas depois você me passa, ou antes de terminar essa live, ou se quiser falar agora para que eu escreva, depois na descrição, quando acabar a live, eu quero colocar na descrição, se você me permitir, o link do seu canal. Tá, tá. Tá? Porque as O pessoas, nome do quando entrarem canal é nesse vídeo de hoje, eles já vê o seu link, também já entra no seu e já se inscreve lá. Como Lidar com Isso, por Sandra Márcia. Como lidar Como com Lidar isso. com Isso, por Sandra Márcia. Eu já sou inscrito lá, né? Já me Já, inscrevi. Já tem tempo, acho que você chegou a ver, não sei. É que não dá para ver já. quem se inscreveu, mas eu já. Não, E eu já fiz, não sei se eu já fiz comentário, mas eu vi o vídeo do banho, já vamos entrar nesse assunto, que foi muito interessante. Mas eu vou fazer uma pergunta que nem está aqui no meu caderno, e a Santadinha ela vai me puxar a orelha. Ela está quase uma semana mande as perguntas, e eu nem mandei as perguntas, né? mandou, E assim, mas fica tranquila, já sentiu que já somos tudo tranquilos, tá? Aqui, ó, você vai ver aqui nessa camiseta, é um outro canal. Ruana Labres, Minha Mãe Tem Alzheimer. É um ótimo canal da Ruana, tá? Se você depois quiser conhecer. Tem o grupo do WhatsApp, tem um site também, www.minhamãetemalzheimer. Te acalma, te instrui, dá bastante conhecimento, tá? Muito interessante ver os vídeos. A mãe dela teve Alzheimer, ficou com 9 ou 10 anos também cuidando da mãe dela. É uma pessoa excelente, Ruana Labres. E aí eu lhe pergunto, casada, 2 filhos, acho que um é adolescente, né? Um adolescente. Uma tá com 13 e o rapaz com 19. Não posso dizer que o rapaz não dê trabalho, porque filho é filho, né? Mãe sempre se preocupa com o filho. Filho criar trabalho dobrado. Minha mãe dizia. E agora eu tô vendo na pele que é mesmo. Minha avó era assim, mesmo os casados, minha avó ainda continuava se preocupando com eles. Filho nunca... A gente nunca mais dorme. Quando pega aquele papelzinho ali e dá positivo, a gente... Acabou. E olha que a Sandra parece nova, né? 2 filhos, já com 19 anos, né? Uma moça nova. Nos vídeos você pode observar esse pessoal. Como é que é? 24 anos de casada. Tô com 46 anos. Está bem. É a presença de Deus que te faz bem. Glória a Deus. Que te rejuvenesce. E aí eu pergunto para você, como você consegue lidar com os cuidados com a família na sua casa? Eu não sei se seus pais moram com você, ou se você tem irmãos, ou se mora com seus irmãos. Conte sobre isso, como você lidar com tudo isso, porque, gente, eu vi o vídeo dela. É um cuidado. Eu não sei se eu posso dizer a palavra mais trabalho, mas não sei qual dos dois que exige mais, eu vou usar essa palavra, exige mais de você. Se é o pai, se é a mãe, se o pai, que a mãe acho que parece que não está acamada já, ou não? Tá. Então a mãe parece que está acamada. O pai não. Quase. Tá quase? Eu vou te contar. Vamos nessa parte. Eles moram com você? Não. Atualmente não. Eles têm a casa deles, né? E quando nós descobrimos que a minha mãe estava com Alzheimer, no decorrer do período, né, em que as coisas foram se agravando, cogitou-se a possibilidade de levá-la para morar com algum dos filhos. Mas, de pronto, a médica geriatra já descartou, disse que não é o mais correto a se fazer, que eles conhecem o ambiente deles, eles sabem aonde estão as coisas deles, e que quanto mais eles ficassem no ambiente deles, demoraria mais tempo para ela, no caso, esquecer, né, das coisas dela. E hoje em dia, Fábio, as coisas da minha mãe, a vida da minha mãe, se resume no quarto dela, no controle da televisão. Você pode olhar nos vídeos que no cantinho da cama dela tem o controle da televisão, tem uma garrafinha de água e tem 3 toalhinhas que ela ganhou de presente e que a vida dela.
Há muitos anos atrás, a minha filha ainda nem era. Acho que agora vou... Melhorou ou não? Melhorou, parece que agora sim. Só porque você perguntou se melhorou, acho que agora melhorou. Tá chovendo aí? Tá. É, o tempo, então. Tá chovendo. É. E aonde foi mesmo? Até onde você ouviu? Eu vi muito pouco. Eu só ouvi das coisas. O que ficou para mim gravado que eu consegui pegar foi a parte das coisinhas delas, que é a toalhinha, a garrafinha de água. Acho que teve um outro, acho que são 3 itens. Controle remoto. Da televisão. Isso. Que ela não usa, mas fica ali. Ela liga a televisão e ela desliga. Então fica tudo ali. Isso se resume à vida da minha mãe. O que ela tem, tudo que ela teve a vida inteira, ela só lembra daquilo ali. Sapato, roupa, dinheiro, tudo isso ela não lembra mais. Ela não sabe mais o que é. O guarda-roupa dela, porque nós tivemos que fazer uma revolução na casa. Eu até falo isso em algum vídeo meu, que a coisa mais difícil a se fazer, que no caso foi a atitude tomada, porque eu não sou filha única, somos em 5. E somos 3 irmãs e 2 irmãos. Eu sou a mais nova. E então, assim, nós fomos tirando móveis da casa. E até então, ela estava presenciando isso tudo. E ela brigava muito, porque por que estavam tirando os móveis? Mas é porque ela começou a cair, ela começou a bater muito, e a gente ficou com medo de em uma dessas quedas, ela bater a cabeça, né, em alguns móveis. Tinha mesa de vidro, nós tiramos, tinha mesa de centro. Enfim, a casa está quase que pelada, vamos dizer assim. Mas ela nem lembra mais, ela não sabe de nada, ela não lembra do que tinha, do que tem agora. Se você tirar qualquer coisa lá, ela não dá falta. E é assim. E muito, muito. É a parte que a gente... ela tem de Alzheimer? A minha filha tem 13 anos e ela já estava com sintomas. Os médicos, na época, não diagnosticaram com Alzheimer. Eles não podiam falar que era Alzheimer, mas foi agravando. E quem começou a correr atrás disso tudo foi a minha irmã, a Eliane. Ela viu que a minha mãe, porque ela sempre foi muito conectada com a minha mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito fechada, sabe? Muito introvertida. A minha mãe nunca foi assim de socializar muito, pela vida que ela teve, né? Na infância, pela adolescência dela, muito difícil. E então, assim, nós também, por isso, tivemos uma vida bem complicada de convivência com ela. E quando nós começamos a perceber que ela estava com um comportamento diferente, ela chorava muito, muito. Minha mãe chorava o dia inteiro e sem motivo. A gente perguntava, mãe, o que está acontecendo? Ela falava, não sei, e chorava. E aí a minha irmã marcou o médico para ela e levou, mas o médico disse que não era nada, que era só uma depressão mesmo. Meu esposo passando, que era só uma depressão mesmo. E aí as coisas foram piorando, até que isso eu nunca contei em vídeo nenhum, mas eu vou contar aqui. Chegou o dia de a minha mãe chegar com alguma sacola em casa com coisas que ela pegava do lixo dos outros, que ela saía, e aí ela começou a pegar coisas no lixo e levava para casa, falando que alguém tinha dado para ela. Até que ela contava para os outros que o meu pai não sustentava a casa, que ela passava fome. Ela chegava na porta de supermercado, onde as pessoas já conheciam há muito tempo, porque eu nasci e fui criada no mesmo bairro e moro até hoje na mesma região. Então, todo mundo conhecia minha mãe. O dono do supermercado conhecia minha mãe, o dono da verdurinha conhecia minha mãe. Então,
a minha mãe chegava com essas coisas e a gente falava, meu Deus, mas tá tudo podre. E ela chegava em casa e contava. Aí a gente perguntava, mas como assim a mãe comprou uma coisa desse tipo? Tudo estragado. Aí, até que nós ficamos sabendo, Deus iluminou alguém e nos contou que ela estava indo na verdura pegar as coisas que eles jogavam fora. E que quando falava com ela, ela falava que meu pai, que ela estava passando fome. E foi uma época muito triste, isso já tem uns 15 anos, Fábio. Isso aí já tem uns 15 anos. E aí a minha irmã falou, não, a mãe não está normal. E aí voltou ao médico e falou, olha, doutor, o senhor pode até não diagnosticar minha mãe com Alzheimer, não ter esse diagnóstico, mas nós sabemos que minha mãe está. Até que Deus, por misericórdia, a minha irmã foi correndo atrás, e aí ela conseguiu uma vaga no Hospital das Clínicas aqui de Belo Horizonte, que eu moro em Belo Horizonte, e conseguiu uma vaga, e aí que foi começando o tratamento, e foi começando a tomar os medicamentos, e aí foi sim diagnosticado Alzheimer, mas não por exame, tá? Porque Não não foi por tem... exame. não, foi somente por conversa mesmo. E até hoje não tem esse exame pronto, não houve. Agora, depois que ela já está, né, já esqueceu da vida, aí sim, aí mostra a ressonância, mostra parte do cérebro escura, é onde já os neurônios já acabaram, já morreram. Ela está com quantos anos hoje em dia? 78. Ou Meu seja, pai, começou 79. cedo o Alzheimer com ela, né? Foi. Começou cedo. Seu pai, nessa época, ele ainda está mentalmente saudável, certo? Ou não? Agora, até que não. Até que nem, mas isso, ou seja, você está falando agora, 2020, 2019, ou seja, até um pouco tempo atrás ele estava. Tá. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Seu pai está com quantos anos? 79. Então, ali, vários, né? Naquele tempo, quando ele viveu tudo isso, como ele reagiu? Uma coisa são os filhos, jovens, que não foi fácil para os filhos, mas teve uma filha aí mais. E seu pai? Meu pai, ele já tinha depressão, porque o meu pai, ele é cardiopata grave. Meu pai, ele fez a primeira cirurgia de coração, eu estava com, se não me engano, 17 anos. Eu tenho 46. Ele fez 3 pontos de... deixa eu contar o histórico do meu pai a princípio. Meu pai tem 3 pontos de safena. Meu pai já infartou 5 vezes. Ele tem 3 stents na proximidade do coração. Ele já fez 8 cateterismos. Ele já teve 5 infartos. Teve 2 AVCs que ele foi dando a sequência de AVC que ao ponto de o último que nós não sabíamos que anteriormente havia sido AVC, quando que ele caiu e parou de andar, que nós fomos com ele para o hospital e aí sim foi diagnosticado o AVC, que foi agora em agosto, meados de agosto para setembro, que ele ficou internado. Mas na época em que minha mãe foi diagnosticada, tipo assim, que minha mãe começou o tratamento, o meu pai ficou muito mal, muito triste, mas ele não falava muito. O meu pai não é de falar muito de sentimento. Então ele achava assim, vamos cuidar e seja o que Deus quiser, mas não era muito de falar, não. Meu pai sente muito, mas ele fala pouco. Ele não mostra emoção. Não mostra. Mas também Você não sabe se ele está sofrendo. Não dá para você saber se ele está sofrendo ou não. A gente vê, assim, por algumas atitudes dele, que a coisa não está bem. E quando ele chora, ele... Fábio, é difícil de te explicar quando meu pai chora. É uma cena muito difícil de se ver. É muito triste de ver o meu pai chorando.
E eu já observei que, de um tempo para cá, a impressão que se tem é que ele não quer mais ver a situação que ele está à volta dele. Então, ele não liga muito para medicamento, ele não liga muito para médico, para tratamento. Se deixar por ele, não trata, por ele não faz nada. A impressão que se tem é que ele entregou os pontos, que ele está cansado de viver isso, porque o meu pai sofre muito. O Parkinson é uma doença de dor 24 horas. Eu vou só te mostrar aqui, quer ver, ó? Ó, para você ver. A Rosilene mora em Belo Horizonte também. E ela está dizendo assim, ó, Sandra, minha falecida mãe teve Parkinson por 20 anos. Meu pai tem CDL e mora comigo. Corpus de Levi. Cuidei dele junto ao meu pai. Cuidei dela junto com meu pai. Há 4 anos do meu pai. Força, querida. A filha dela, Renata, que é psicóloga, fala que legal. Somos de BH também. O vovô tem CDL e trata no Hospital das Clínicas também. Minha avó teve Parkinson. E é isso que vocês têm que observar. O Parkinson ele não é também uma doença, uma situação que leva a pessoa rápido à morte. Não. Temos um artista, um ator global, que é o Paulo José, que eu sei que tem mais de 20 anos. E ele tem. Define a pessoa, né? Acaba um pouco com a pessoa. O Alzheimer e o Parkinson, eles não matam. Eles não matam a pessoa. O que mata são as doenças que vêm. Por exemplo, uma infecção de urina, ela vem 5 vezes mais forte do que numa pessoa que não tem. Uma pneumonia também, ela vai ali muito mais avançada. E, às vezes, um médico um dia... Só um segundo. Celine, tem como você apagar a luz lá pro... Eu tenho as calopsitas e elas não podem ouvir minha voz, que elas começam a... Fica tranquila, é lindas. Não, aí tem que apagar a luz para elas ficarem quietas lá. Fique em paz. Então, o meu pai, ele teve, nessa internação que ele teve agora em setembro, eu achei que meu pai não ia resistir. Ele sofreu muito, muito. Para ele fazer um exame de sangue, eles tinham que fazer um ultrassom para procurar uma veia, para saber onde é, porque não tinha, não tem, todas estouravam. Então, foi um perrengue que nós passamos, porque somos 5 filhos para cuidar de 2, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, você havia me perguntado quem demanda mais tempo, né? Mais cuidado. Agora é o meu pai. Antes era minha mãe, porque o meu pai ele estava andando normal. Ele até nos ajudava com a minha mãe, sabe? Ele brincava muito com ela. E agora não. Agora é o contrário. A minha mãe, ela tá um doce. Estagnou, né? Mas ela perdeu completamente a maldade de tudo. Ela não sabe mais o sentimento de raiva, de rancor, não. Sabe? A vida da minha mãe agora é perguntar se, tipo assim, cadê a Sandra? Cadê a Eliane? Eu não vi o Beltrano, eu não vi Ciclano. Ela conhece a gente. Ela sabe quem são vocês. Sabe. Teve um dia que eu estava lá e ela me perguntou quem era eu. Esse dia eu chorei demais. Eu até gravei isso. E aí ela me perguntou quem eu era. Aí ela perguntou quem era minha mãe e quem era o meu pai. E que se o meu esposo não importava de eu ficar lá com ela. Eu falei com ela, falei, mãe, ela falou assim, seu pai e sua mãe não acham ruim de você ficar aqui comigo? Aí eu falei, não, o meu pai e a minha mãe não acham ruim, não. Eles gostam que eu fico aqui com a senhora. Ela falou, e seu marido, não importa? Eu falei, também não.
Aí ela falou assim, como é que chama o seu pai? Como é que chama a sua mãe? Aí eu falei, meu pai chama Zacarias e minha mãe chama Sônia. E minha mãe é linda. Aí ela olhou para mim com aquele ar de interrogação, como assim? Sônia, né? Eu falei, Sônia. Aí ela associou, ela chama Sônia. E aí ela falou assim, então você, minha filha, Fábio, você não tem noção do tanto que eu chorei. Do tanto que eu chorei. Aquilo me deixou por terra. Mas aí, depois disso, ela não, graças a Deus, ela não esqueceu de mim, não. Eu não Do deixo seu ela pai, que ela esquecer. não lembra? Ela lembra, ela chama ele de Cruz. Que é o que ela chamava antes? Ela sempre chama ele de Cruz. Então, assim, ela fala, essa cruz que eu carrego, ela falava. Aí, hoje em dia, ela continua. Eu falo, sua mãe, cadê o pai? Aquela cruz está lá no quarto dele. Porque nós tivemos que tirar, né? Colocar um em cada quarto, porque a gente tinha que dormir com um com o outro, então tinha que tomar o lugar de um deles. Ele costuma... Ah, não, ele não está saindo da cama também, né? Muito eu falei, ele pouco. costuma ir até o quarto? Muito pouco. Eu percebo pelo que você contou, não sei se eu estou enganado, até que pela sua frase sobre ele, que ele sabe que ela pode partir, ele tem essa consciência, e a impressão que dá é que ele não suporta, por amor a ela, de tanto, não sei quanto tempo de casados, mas parece que o amor deles são tão grande que ele não se sente forte para ver ela partir primeiro. E no fundo ele dizendo assim, eu preciso, eu quero, eu tenho que ir primeiro, porque sem eu aqui, ela não vai sentir a minha falta. Exatamente. Mas o contrário, já eu vou sentir a falta dela. Exatamente. Eles tiveram uma vida de amor e ódio. De amor e ódio, literalmente. Casamento, né? De amor e ódio. Mas como eles nunca cogitaram, assim, brigavam muito, tinha muitas desavenças, porque minha mãe sempre foi muito exigente com as coisas. Não que meu pai não, mas enfim, minha mãe, ela tem o gênio forte. Eu também tenho o gênio forte. Em quem você, falando de você, tem gênio forte, em quem você hoje se olha no espelho, quem você se enxerga? Mais do pai ou da mãe? Sua mãe? Minha mãe. Em muitos aspectos, é minha mãe. E tem coisa que você olha para você que eu também faço isso comigo. Tem coisa que você fala assim, eu posso mudar nessa situação porque eu não quero ser igual, não quero ir nesse caminho, ou não? Tem, várias vezes eu penso isso, eu falo, não, eu não quero ser igual a minha mãe. Por exemplo, nas atitudes que eu tomo com os meus filhos, eu falo, a minha mãe fez isso, mas eu não vou fazer com vocês. Coisas que os meus filhos fazem e que eu não, na época eu tomaria um couro, uma surra, mas hoje a gente tem, aqui em casa, Fábio, a gente tem muito amor, a gente tem muito diálogo, sabe? Os meus filhos, eles nos contam tudo, ou praticamente tudo. E igual eu falo com os dois, com a Ana Clara e com o Marco Túlio, olha, eu não sou a sua amiga, eu sou a sua mãe, porque tem uma grande diferença aí, por mais que muitos vão discordar de mim, eu não sou amiga, eu sou mãe. Então, amigo, às vezes, dá um conselho que a mãe não daria, o pai não daria. Então, aqui em casa a gente conversa muito e a gente se ama muito, a gente fala muito que ama. A gente não deixa de. A gente pode ter discutido ali. Terminou ali, vai dormir, a gente não dorme de jeito nenhum com o coração amargurado. Nem que seja ir lá e dar um beijo, um abraço de bico, de cara virada, mas a gente faz. Então, Isso é bom, assim. É bom porque a Bíblia fala isso, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Isso. Tá? E o que quer dizer então, isso? Você pode acontecer de uma noite para o dia. Algo pode acontecer, e aí? Mas o que eu acho interessante que você está falando que não foi criado assim, e que você compreenda, eu aprendi isso já, estou aprendendo. Meus pais, eles serve para você, para qualquer um que está vendo, para você que está me ouvindo.
A maneira que os nossos pais, às vezes, nos criaram com uma rigidez, uma maneira dura, não quer dizer que não nos amaram. É a maneira que eles aprenderam. Exatamente. A vida dura que eles tiveram, não é? Hoje eu sei. Hoje eu sei. Antigamente eu achava assim, eu nunca vou criar os meus filhos igual minha mãe me criou, meu pai me criou. Hoje eu estou me vendo na mesma postura, porque senão eu não teria me tornado a pessoa que eu me tornei. Sim, sim. Né? Eu aprendo muito isso, falando, pera lá. Eles, cada um dá o que tem. Não é que eles não tiveram amor, mas era maneira. A família rígida, irmãos. Então, naquela época não tinha como ser a mão um pouco frouxa, vamos dizer assim. Não é que você tem a mão frouxa, me entenda. Entendi. Tinha que ser. Sandra, é assim que eu quero, Sandra. E chamar seus irmãos, é assim que tem que ser. E aí eu te pergunto, os pais que são assim não perderam os filhos lá atrás. Não. Exatamente. Ou não erraram. Falando ainda de Alzheimer da sua mãe. Muito histórico que eu aprendi, que eu tento pesquisar, aprendendo. Fala-se muito, não é uma certeza ainda, de uma porcentagem que tem a ver com traumas que adquire seu Alzheimer. Você acha que sua mãe teve algum trauma na vida dela, mesmo que seja lá atrás, no passado da juventude, ou antes de casar, ou depois, enfim, você deve saber, não sei se eu estou enganado. Houve algum trauma com a mamãe? Fábio, eu vou te responder da seguinte maneira. Quando a minha mãe começou o tratamento no Hospital das Clínicas, que aquele lugar é um lugar abençoado por Deus. Aquilo ali, quem tem acesso àquele lugar, tem tudo. Tem tudo. E nós, como família, a gente tem um acompanhamento também. E a gente tem o grupo do hospital que nos auxilia psicologicamente, tem os médicos que a gente faz parte ali do grupo, chama-se Grupo Mais Vida. Então, para aquelas pessoas que a família, o parente, né, o doente, trata lá, eles vão incluindo naquele grupo e vai fazendo a terapia, todo mês tem um encontro. Até mesmo para aquele que já perdeu o seu ente querido, ainda continua fazendo a terapia, porque a gente nunca mais esquece o que não tem como você esquecer. E a experiência daquele que já partiu, da pessoa que está lá, ela vai passando para a gente. E pode ter certeza que amanhã nós vamos precisar da experiência que ela passou. Então, quando um médico teve lá, eu não me recordo o nome, e nem também eu tenho a permissão de dizer, sem a permissão dele. Ele falou assim, um dia, em uma sessão de terapia, ele falou, a pessoa começa com Alzheimer quando ela tem o primeiro desgosto na vida. Quando ela tem a primeira revolta na vida. É quando começa ali. Porque tem coisa que dá um impacto muito grande. E não tem certeza, não tem estudo que comprova, mas tem fatos, né? Não tem o estudo, mas tem na prática. Que aquele, igual, por exemplo, a minha mãe tem o Alzheimer. Nós podemos ter filhos? Sim. Nós temos uma grande possibilidade, a probabilidade é muito alta de ter. Inclusive, já foram feitos lá uma pesquisa entre nós, os filhos, e a que mais tem a possibilidade de ter o Alzheimer sou eu. Entendeu? Mas tá tudo nas mãos de Deus e pronto, eu penso assim. Então, como será que foi fácil? Essa é uma pesquisa, foi medicinal? Como... É interessante isso, gente. Por estatística mesmo. Porque ali porque eu sou muito minha mãe, eu sou muito agitada, eu sou muito nervosa, ansiosa, e minha mãe também sempre foi. Então tem muitas coisas que eles fizeram lá, perguntas, e fizeram ali um parâmetro ali de tem mais características.
Isso mesmo. Não foi exame de sangue, nem Entendi. nada disso. Mas a que mais tem a probabilidade sou eu. Mas tá nas mãos de Deus e eu creio que Deus vai me Mas ver. pode haver mudanças, então. Dá Isso. tempo, não Então, é? mas tanto é que não tem o remédio para o Alzheimer. A minha mãe, os médicos sempre. Minha mãe tomava, né? Porque agora ela não toma mais, certo? O medicamento próprio para o Alzheimer, porque ele é mais para quem tem esquizofrenia, sabe? Quem tem certos medicamentos que o portador de Alzheimer toma, que ele é para quem tem esquizofrenia. E então, assim, é tudo muito. É uma doença que vem silenciosa, e o mais difícil que eu vou te falar agora, que é o que me machuca profundamente. As pessoas portadoras de Alzheimer e as portadoras de Parkinson também, elas são esquecidas pela família. Sim. Isso que mata. Elas são esquecidas pelos parentes próximos. Tem filho que não dá assistência. Eu vejo muito caso disso, tanto no hospital, quanto no YouTube, quanto de pessoas próximas mesmo a mim, que eles não... Tem pessoas da família que se nega a acreditar que o pai ou a mãe, ou o irmão ou o tio está passando por aquilo, se nega. Então, fala, não, tá querendo chamar atenção, é pirraça. Porque lá atrás, Fábio, lá atrás, as atitudes que a minha mãe tomava era realmente de uma pessoa que estava fazendo pirraça. Eu sei. Sabe? Então, eu falava, gente, mas a mãe tá demais. A mãe tá demais. Eu não tô aguentando a mãe. Então ela falava assim, Essa some seria uma daqui. pergunta. Você já tinha escutado falar do Alzheimer alguma vez? Como é que é? Você já tinha escutado falar do Repete. Alzheimer alguma vez na tua vida? Sua família já sabia o que era um Alzheimer? Bom, a minha avó morreu caduca. Que eles chamam de Caduca, caduquice, que é o Alzheimer. exatamente. E os meus avós paternos, não. Morreram cedo. Um foi de coração, se não me engano. Eu não cheguei a conhecer. Eu nem tinha nascido ainda quando eles faleceram. Mas eu tenho casos de tia, por parte da minha mãe, que faleceram, não por causa do Alzheimer, mas tiveram Alzheimer. E eu vou te falar, a família, elas correm, porque é trabalho. Eu sei. É Aqui a trabalho. Josefa ainda comentou. A genética conta muito também, né? Conta, A conta, genética conta muito. Só conta. fugindo um pouco do assunto, enquanto você falava da calopsita, que estava aí fazendo um barulhinho cantando, a Renata falando assim que a calopsita dela ouviu e começou a responder também. Tá vendo? Tá? A Josefa ainda falou: trauma de perder alguém também não pode causar Alzheimer, um ente querido, de pessoas queridas. A minha mãe passou por problemas difíceis com o meu irmão mais velho, que eu posso dizer que foi trauma. O primeiro da família que faleceu, que nos matou por dentro, foi o meu avô. Eu tinha 11 anos de idade. Foi o primeiro da família. A gente nunca tinha perdido ninguém. Foi o pai dela. Então, ele adoeceu e morreu dentro de uma semana. E isso chocou muito, porque ele era muito conhecido no bairro inteiro, todo mundo gostava dele e muitos odiavam. Principalmente crianças odiavam ele, porque ele não deixava a gente brincar na rua. Então, essa foi a primeira. Mas depois o meu irmão mais velho, ele era bem, como é que eu falo? Eu falo até hoje que ele tem um parafuso a menos, sabe? Porque ele bateu a moto, ele tinha uma moto, ele sofreu 3 acidentes. E minha mãe quase morreu.
com esses acidentes dele. E aí a gente fala que ele é o ovinho de Inês dela. Aí ela fala assim, não, eu amo todo igual, mas cadê o Enio? Entendeu? Então, a gente sabe. Tem que ter um, né, xodó, né? Hã? Tem que ter um xodó, né? Tem. Aí, se me perguntar quem é o meu xodó, não. Eu amo os meus dois filhos incondicionalmente. Mas sempre a gente tem um cuidado com o mesmo, um cuidado maior. Essa é a Mas não verdade. seria que quando ela tem esse cuidado maior, é porque ela enxerga que ele necessita mais dela? Necessitava mais dela? Não é questão de amor, mas do cuidado? E ele também tem uma ligação muito forte com ela. A E minha hoje, como ele irmã, enxerga a situação dela? nossa, ele sofre demais, ele sofre calado, tá? Ele também é ruim de papo. Ele não fala muito, E pela não. nossa conversa que nós estamos tendo aqui, é interessante nós deixarmos isso bem claro, pessoal. Vocês observaram que parece que os que são mais calados vamos soltar a emoção, viu, meus queridos? Pelo que eu percebo, estou compreendendo hoje mais e mais, os que seguram a emoção é os que tendem não a ter um Alzheimer, a sofrer, ponto. A sofrer. Esse meu irmão, Alguma situação vai acontecer. Esse meu irmão mais velho, ele passa por muita coisa e a gente não fica sabendo. Deixa eu te contar uma outra coisa. Nós, filhos, nunca levamos problemas para minha mãe e para meu pai. Nunca. Tudo que nós passamos depois de casado ficou dentro da nossa casa. Cada filho que passou por algum problema, a minha mãe não ficava sabendo. A gente não tinha essa coisa de levar problema para ela. Porque ela falava assim, casou, resolva os seus problemas, não volta para casa. Era mais ou menos assim. Eu não julgo a minha mãe por isso, não. Porque, às vezes, hoje em dia, a gente vê pessoas que casam hoje já falando assim, se não der certo, eu separo amanhã. Sim. Então, a gente passava os nossos... Quem é que não passa? Qual casal que não passa por algum perrengue, né? Então, se fosse assim, eu teria corrido muito antes. Por quê? Porque é tudo novidade, é tudo muito difícil, aí a gente começa a pagar conta, aquela coisa toda, né? Então, a minha mãe nunca soube de problema que a gente estivesse passando. Então, foi assim a vida inteira. Então, eu esqueci o que eu estava falando, você acredita? Até onde que eu cheguei para falar isso? Era do seu irmão que ele. Gente, eu não estou com Alzheimer. Não, é isso também, é interessante o que você está falando. Cuidado vocês, filhos, de que se cobram muito porque o pai tem. Eu tive essa fase. Minha avó faleceu com Alzheimer aos 88 anos. E aí eu começava a esquecer as coisas, porque, meu Deus, será que eu sou neto? A gente acaba se cobrando. Você estava falando que nós estávamos falando sobre o... Eu também tenho esquecimento, daí eu fico puxando e a memória vem. Sobre seu irmão. Os traumas da minha mãe. Isto. Então, aí esse meu irmão sofreu um acidente e eu, inclusive, eu fiz um vídeo da minha mãe no dia que ela lembrou isso. Que ela fez um voto com Deus, que se ele não tivesse nenhum trauma na cabeça, porque ele tinha batido, ele derrapou, bateu com a moto enfiou debaixo do ônibus e ele teve assim, ele não lembrava de ninguém. E a minha mãe, e não na época que meu irmão sofreu esse acidente, ele não tinha esses exames, essa ressonância, tomografia. Sim. A tomografia era muito difícil, era só um hospital que tinha, que se não me engano era o Felício Roxo aqui, e ele estava internado em outro hospital, e aí foi uma luta muito grande para conseguir fazer esse exame, para saber se tinha dado alguma sequela, e minha mãe fez um voto a Deus que se ele não tivesse sequela nenhuma, ela deixaria de usar um brinco que ela ganhou da irmã dela mais velha de casamento. Puxa. Esse vídeo está lá. Então, assim, de repente, ela lembrou, ela falou assim, e o dia que o Enio caiu de moto, eu fiz um voto. Aí ela conta isso lá. Aí, enfim,
ela teve, sim, traumas. Mas tem gente que tem pior, né? Tem gente que tem trauma muito pior, que pega Eu sei, eu filho. enxergo nessa frase, tem gente que tem pior, só que às vezes nesse trauma pior, algumas pessoas elas soltam esse trauma, essa dor. O problema não é ter todos, eu acho que na verdade todos nós temos nossos traumas, as nossas dores e problemas. Só que muitas vezes nós contamos para o esposo, para a esposa, para o filho, para alguém. E são pessoas que sempre querem ser forte para o Exatamente. E a outro. minha mãe sempre foi. A minha mãe sempre É, foi a forte da família, assim, para nós, né? Entre meu pai e minha mãe, a minha mãe era mais forte, muito mais forte. por exemplo, eu tenho essa coisa que você falou de família ligar para dizer que tá tudo bem. Meu pai era assim com a minha avó. Eu morava com os meus pais no interior quando eu era criança. Todo domingo meu pai ligava para minha avó. Podia haver o problema que for, tivesse o problema que for. Meu pai sempre dizia para minha mãe: está tudo bem. E Isso. minha avó estava com saúde, ainda era jovem, não era uma senhora que não podia ouvir problema. Minha avó teve não mais ouvir os problemas já na velhice agora, que não adiantava mais contar para ela mais nada. Mas meu pai nunca contou. Mãe, estou passando por isso. Mãe, o Fábio é jovem e está fazendo. Não, não. Tá tudo bem, João? Tá tudo bem. Não que ele esteja errado. Eu sou da opinião que eu concordo. Você casou, você está tendo sua família, segue lá. É, é, De tanto eu ver ele fazer, eu acho que eu concordo com ele. eu acho também que a gente tem que aprender, né? A gente tem que amadurecer. A gente não pode ficar perguntando tudo, levando problema para pai e mãe, não, porque eles já criaram, né? Já cumpriram ali, Sim, entre aspas, a missão deles. Então, cada um luta ali, vai batalhar a sua vida. Casou, sabe o que está fazendo, né? exatamente. Se chegou a esse ponto de casar, tem que saber o que está fazendo. E nem com neto, nada, absolutamente nada. A minha mãe não sabia de nada. Aí a minha mãe fala que tipo assim, que ela casou, as filhas casaram muito bem, que os maridos são ótimos. Claro, são, mas é porque ela não tem noção de nada que aconteceu. As noras são tudo de bom, sabe? Enfim, porque ela não tem, ninguém nunca levou problema para ela. Se a gente tivesse endividado, qualquer coisa, não, a gente não levava problema para ela. Nem para ela, nem para o meu pai, para ninguém. Cada um resolvia ali dentro do seu quadrado. Aqui a Letícia Gutierrez diz: a herança hereditária ocorre mais quando se tem Alzheimer precoce, que é o caso que sua mãe teve o Alzheimer precoce. Porque 78 anos, eu já tive uma live aqui, se você quiser depois eu te mando no privado. Eu tive com o Frederico. A mãe dele também teve com 62 anos o Alzheimer. Está viva, está bem, ainda está aí. A mãe da Beth, Elizabeth Baltazar, de Belo Horizonte, os dois que estou falando são de Belo Horizonte. Fiz também já uma live com eles. Está no precoce. Está com 70 anos hoje em dia. Está bem, ela canta, mas é o precoce. A Josefa Tem dizendo, a mãe da pessoa, Sandra começou cedo também, pois ela tem hoje 78 anos, correto, Sandra? certo, isso mesmo. A E Juana outra falando, eu não coisa, quero saber se vou ter Alzheimer. é porque não tem como correr, né? Não tem, e nem também é 100% certo, não tem como. Tem que, igual eles falam assim, manter o cérebro sempre na ativa, ler É. muito, estudar, sempre ali fazer exercício físico. Mas eu vou te falar uma coisa, Fábio, é mentira, mentira. A minha mãe, olha, eu conheço pessoas no grupo lá do hospital que o esposo era advogado, médico cientista famosíssimo que inventou, que criou uma vacina contra uma doença. Eu não posso citar nem o nome da doença, nem o nome da vacina, nem o nome da doença, porque senão as pessoas descobririam quem é. E hoje essa pessoa está no anonimato. Então, ele estudava o tempo inteiro, sabe? Viajava o mundo para mostrar essa vacina. O mundo inteiro comprou essa vacina.
Entende? Então, eu não acredito muito nisso, que a mente tem que estar ali o tempo inteiro. Ativa. Não, eu não acredito. A minha mãe, ela fazia muita caminhada, sabe? Tinha vezes que ela fazia 2 vezes ao dia. Minha mãe sempre foi muito ativa, sempre fez. Você perguntava, pedia ela, mãe, quanto que é isso, vezes isso, tal, tal. Ela te respondia de imediato. E a minha mãe estudou a 4ª série, antigamente, aquela 4ª série. Eu sei. Entende? E Então, na parte do trauma, você acredita? na parte de trauma, sim. Mas também tem pessoas lá que teve uma vida glamurosa, uma vida muito boa, que não teve, não foi privado de nada, faziam cruzeiros maravilhosos e também está na fase terminal. E outra coisa, tem pessoas com 39, 40 anos lá que está com Alzheimer já avançado. Deixa eu entender aí. Olha eu infartando, né? 39, 40 anos de idade, você quer dizer? Não infarta não, porque eu não posso ir, eu não tenho como, pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui chamando a polícia, não posso. Chamando o SAMU para você. 39, 40 anos de idade, você quis dizer isso? Eu disse isso. Tem. Tem sim. Quem é você mesmo? Então é complicado. Sério. Então, assim, não tem uma regra, você entende? Não tem uma regra, não tem um padrão. O Alzheimer, ele não tem um padrão, ele é traiçoeiro. Outra coisa que eu vou te dizer aqui, que pode chocar a muitos. Em uma das nossas reuniões, um médico muito respeitado lá, ele disse assim, e outra, eu tenho isso gravado, mas eu gravei para mim, para eu, toda vez que eu for questionar alguma coisa, eu ouço aquilo e eu vou, tipo assim, quando eu vou questionar a Deus alguma coisa, porque antes eu perguntava, meu Deus, por quê? Mas Deus me respondeu, tá? Para quem não acredita, Deus me respondeu o porquê da minha mãe passar por isso. Então, quando ele disse assim, não se iluda que o Alzheimer não, que o câncer é a pior doença, porque não é. O Alzheimer é pior. Porque ele lida com pessoas com Alzheimer em estado final, com tratamento paliativo. Ele falou que, ele disse para mim, ele disse para a gente assim, que o câncer, ele tem tratamento, ele tem cura, né? E a pessoa está ciente, ela mesma toma a decisão. Eu quero sim fazer uma cirurgia, eu quero fazer o tratamento, eu quero parar por aqui. A própria pessoa resolve. O Alzheimer não, a pessoa perde a identidade, a pessoa acabou. Mas você olhando hoje para sua mãe com Alzheimer, quem sofre mais, a sua mãe ou a família que cuida da mãe? Nós. Minha Entendeu? mãe não tem noção de nada. Quer dizer que chega uma hora que a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Não, minha mãe não sabe. Para ela, se tiver a comida dela, olha, se a minha mãe tiver alimentada e tiver limpinha, de fraldinha limpa, seca, tá de boa. Nós não, Fábio. É porque você lembra quem era aquela pessoa. Nossa, ainda ontem eu estava no culto na igreja e assim, e Deus tomou o irmão falando lá, sabe? E eu comecei a chorar. E eu falei, meu Deus, eu vi a minha mãe, sabe? Também hoje a gente cuida para ela não ter uma ferida no corpo. A minha mãe é muito, Fábio, a minha mãe é muito bem cuidada. Minha mãe é muito bem cuidada. A gente ama demais a minha mãe. Eu acredito. Eu estou falando da minha mãe, porque o meu pai, o cuidado, o amor é recíproco, é para os dois.
Mas com a minha mãe está numa fase tão gostosa de lidar com ela, de conversar com ela. A minha mãe não quer briga com ninguém. Se você chega lá e fala com ela assim, a Sandra falou que a senhora conta uma mentira lá qualquer, ela não vai te responder, sabe? Ela não vai entrar na sua. Ela vai falar assim, não fala assim, não. E depois também ela não vai me contar que você falou de mim. Entendeu? Então, sua mãe foi uma mulher antes do Alzheimer e uma outra depois do Alzheimer? Completamente. Por que eu digo? Minha avó, numa situação dessa, ela entrava na briga. Ô, menino, para com isso. Ô, fulano tá errado. Minha avó se envolvia um pouquinho. Ou no Alzheimer, minha avó não. Poderia passar uma situação complicada, ela fechava o olho para não ver a situação, fingindo que estava dormindo, para não ver a situação. Por dentro dela, ela se fechou um pouco. Porque ela não quer mais se envolver. Ela não queria mais se envolver. É mais ou menos isso aí. A minha mãe, ela sempre foi de cuidar muito. Se tem uma palavra que que eu uso muito, assim, que quando eu lembro da minha mãe, uma palavra que resume a minha mãe. A minha mãe, ela sempre soube, na medida do que ela podia e ela tinha, ela cuidou da gente. Com pouco que tinha. A minha mãe, Deus, pela misericórdia, nos ajudou e minha mãe conseguiu fazer, os dois, meu pai e minha mãe, fazer filhos para honrar a Deus, filhos de responsabilidade, de caráter, sabe? Então, assim, ela soube criar os filhos, mas, ao mesmo tempo, se nós fôssemos olhar o que nós passamos, nós não cuidaríamos da minha mãe. Porque ela sempre teve o pulso muito forte. Tudo que a gente pedia, mãe, posso ir em tal lugar? Não. Mãe, posso sair com o Beltrano? Não. Sempre foi não. Minha mãe sempre foi de bater mesmo. E hoje em dia a gente agradece a Deus por isso. Nós ficamos, beleza, tá todo mundo vivo, tá? E muito bem, diga-se de passagem, couro não mata, não. E hoje em dia, eu tenho uma irmã que o cuidado dela é tanto com a minha mãe que eu falo assim, Eliane, você exagera, tem hora. Ela completamente. Ela vive 24 horas, ela trabalha também, tem 2 filhos já adultos, um até vai casar ano que vem, eu acho, creio eu. E trabalha, mas ela tem assim, eu vou falar com você, ela preocupa dia e noite com a minha mãe. Até ela é a que mais preocupa com a minha mãe. Sabe? Ela é a que mais. É a que mora com a sua mãe? Hã? É a que mora com ela? Não, eles moram na casa deles mesmo. Ah, tá. Achei que alguém teria ido morar com eles na casa. Não, nós é que ficamos revezando. E durante o dia tem alguém que fica. Porque chegou um ponto que a gente não estava mais tendo vida, né? Vida. Eu fiquei doente emocionalmente, a minha outra irmã ficou, a outra também, porque tem agora a minha irmã mais velha, ela já tem uma inclinação para o meu pai, ainda bem, porque ela sabe lidar mais com meu pai. Meu pai é muito teimoso e ela sabe lidar com a teima dele. E eu já não sei tanto. E ele cede, o que ela pede? Na hora. Na hora. Se eu chegar e falar assim, pai, vamos tomar banho? Agora, não. Aí, se ela chega e fala, pai, vamos tomar banho? Ele na hora, ele já entrega, ele já dá ela a mão e vambora. E desde pequeno eram assim um com o outro? Creio que sim. Ela casou muito nova, essa minha irmã. Ela casou com 18 anos, ela já estava casada. E eu não sei contar muito, né, da vida dela, porque eu era muito nova. E quem cuidou de mim também, quem
quem ajudava a cuidar, porque assim, o mais velho cuidava do outro, que cuidava do outro, que cuidava do outro, Uma era assim, né? escadinha. Isso. E quem cuidou muito de mim foi a Eliane, que ajudava nos meus cuidados. Agora, a outra já cuidava de outras coisas, já cuidava de outra parte. Começaram a trabalhar muito cedo para ajudar dentro de casa, eu também. Com 15 anos, eu já estava trabalhando para ajudar a pagar as contas em casa. Então, sempre foi assim. A minha mãe sempre lutou muito. E aí, consequentemente, a gente teve que lutar também para ajudar ela. E assim, eu não estou focando no meu pai, não que o meu pai foi negligente, nunca. Meu pai nunca foi negligente. Mas é porque o que o meu pai ganhava não era o suficiente. Então, a minha mãe tinha que dar os pulos dela, minha mãe tinha que se virar. Minha mãe costurava para muita gente. E todo mundo, você pode ir lá e pegar o depoimento de todo mundo. Todo mundo fala, eu nunca vi uma costureira igual a Soninha. Minha mãe fazia coisas incríveis e muito correta com tudo. Se sobrava um botão, ela entregava a roupa com o botãozinho que sobrou, com um pedacinho de linha que sobrou. Então, nós somos criados assim, nessa... O que é seu, o que é meu. Isso. Se chegava alguma coisa, se eu chegava da escola, por exemplo, e ela ia dar uma olhada no material, e tivesse uma tampa de uma caneta que não fosse minha, ela falava, amanhã você entrega. Mas eu achei na rua, então deixa na rua, não pega. É assim, era assim. E Então, agora falando foi mais ou rapidamente do menos seu assim. pai, já temos mais de 1 hora de live, antes que você se canse, não sei como que é o seu tempo comigo, Não, tá tudo mas de falando bom. do seu pai. Tudo certo. Oi? Tá tudo certo. Então tá bom. Qual a diferença de tempo de situação dos seus pais? Por exemplo, sua mãe teve Alzheimer primeiro. Depois de quanto tempo que foi seu pai com Parkinson? Meu pai deve ter uns. Deixa eu raciocinar aqui. Deve ter uns 8 anos que meu pai foi diagnosticado ou mais, um pouco. Eu vou colocar 10 para eu não errar. E ela Mas viu o meu alguma pai coisa sobre começou. isso? Ela lembra? Ela chegou a pegar algo dele nessa situação? Não, ela não entendia o que era, não. A gente falava, mãe, o pai está com Parkinson. O que é isso? Mas ela não se importava, não. Então ela não chegou a Não se sofrer. importava, porque. Ela já estava já numa Não, situação não, que ela não, não. não. Ele sim sofreu por ela. Muito. Sofre ainda. Ele sofre ainda por ela. Ele Porque sofre. se não tirar ela da cama, ela não vai sair. Se não dar ela comida, ela não vai comer. Se não trocar a fralda, ela vai ficar molhada. Entendeu? Então, assim, ele sofre muito com Ele isso. pergunta às Todos vezes os dela meus no filhos. quarto, quando ele está no quarto dele, ele pergunta dela para vocês. Não, ele sabe tudo que acontece com ela. É, Ele vê muito, ele vê, é ele quarto do sabe lado, tudo ele que está ouve, né? acontecendo. Está atento, né? Não, ele ouve, ele vê, ele vai lá no quarto dela, assim, né, escorando, assim, a gente leva ele, porque ele tá, como ele deu AVC, então foi atingido o lado esquerdo. O lado esquerdo, né? O lado esquerdo dele. Deu AVC do lado direito, mas parou o lado esquerdo. Eu sei. Então, ele anda com muita dificuldade, porque sempre quando um lado do cérebro é atingido, é o outro lado que responde. É inverso, Sim. né? Quando ele cai muito, né? Então, assim, sempre tem que estar, a gente tem que escorar ele, a gente sempre está ali ajudando ele a andar. Quando ele quer ir ao portão, a gente coloca ele na cadeira de roda dela e leva ele ao portão, para ele não ficar também muito preso no quarto. Né? Aí a casa, há um tempo atrás, ela foi bem adaptada com aqueles negócios no banheiro, As barras, né? nós fizemos rampa, isso. E aí, quando a minha mãe viu fazendo aquela rampa, ela falou assim, eu não sei por que vocês estão quebrando a minha casa. Aí a gente falava, mãe, para ficar gostoso, mãe, porque se fosse em outro tempo, era nunca que a gente tirava um prego da parede sem ela deixar. Nunca.
Interessante. Ela que sempre mandou e desmandou na casa. Assista a live do protocolo de reversão de cognição com o Dr. Fausto Azamburja, na sexta-feira, às 19 horas, com a Juana, do canal Minha Mãe Tem Alzheimer. Tá. Na sexta-feira, às 7 horas, no canal dela. A Josefa dizendo assim: o geriatra da minha mãe falou que a maioria é percam de coisas. Alguns perdem coisas também, coisas da vida, casas, família, herança, e acabam. São traumas também. Nesse caso aí, né, já cada caso, Fábio, Sim. cada pessoa com Alzheimer é completamente diferente da outra, sabe? É preciso ali do médico. A primeira consulta da minha mãe, se não me engano, foi umas 2 horas ou 3 de conversa para ali ver qual que seria o padrão da minha mãe. Então, tem pessoas que estão fazendo, no princípio, o que minha mãe está fazendo agora, porque são 3 fases o Alzheimer. A minha mãe já chegou na fase, na última fase, né, que não anda mais, não reconhece muito bem as pessoas. E... meu pai eterno, meu telefone tocando, dá para isso? Tá tranquilo, viu? Aí, desliguei. Então, assim, cada caso é um caso, nunca é padrão. Não tem um padrão. Que começa esquecendo. Que agora tem uma coisa que nós já percebemos, e os estudos também apontam para isso. Sempre começa com uma depressão muito forte. Que medicamento não resolve, e que está tomando medicamento, está fazendo acompanhamento, está conversando com o psiquiatra, está conversando com o psicólogo, e não resolve, nada resolve aquela depressão. Isso é um padrão. Depois disso aí, é só Deus que sabe qual que é o próximo passo. E é complicado falar de fase final, porque a gente pensa que, vamos supor, você de repente pensa que sua mãe está na fase final. De uma certa forma, tomara que seja a fase final, entendo o que eu quero dizer, que eu vou te explicar um pouco melhor. Minha avó foi mais ou menos. Minha avó não chegou a ficar acamada totalmente, porque nós íamos lá, os filhos, tirávamos da cama, levávamos para a sala, e ali foi que minha avó descansou. Teve um problema no domingo, foi no dia 17, dia 18 de novembro de 2018. Foi para o hospital e ali faleceu. Foi assim, morreu, faleceu. Deus cuidou. Minha avó serva de Deus, que nem a sua mãe, a sua família. Deus cuidou a tal ponto do final. Porém, também conheço uma amiga do nosso grupo, a Leandra, que está com a mãe dela já fortemente no momento final, há 4 meses internada. Nossa. Já entubou uma parte do cérebro, já. Então, a parte final, para cada um, é diferente, e algumas partes são complicadas. Vai mexendo com outra parte do corpo, vai deixando de funcionar. Então, é como você disse, é fato. É somente Deus. Independente para você, para qualquer um que eu diga a vocês, que se preocupa com o Alzheimer do seu parente ou com o Parkinson, você me pergunta por que Deus, para que serve Deus, está acontecendo isso? Exatamente. Serve para se unirmos, para unirmos a Deus. É para chegarmos. A Bíblia ainda fala: se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas como assim? A sua avó chegou a Deus? Não era minha. A situação não era mais para minha avó. Era para filhos, netos. Hoje, os filhos da minha avó estão mais indo na igreja hoje do que quando minha avó estava aqui viva. Uhum. De repente, hoje você vai ver situações depois. Por quê? Uma coisa eu aprendi na minha vida. A pessoa, Sandra, Fábio, Letícia, pode um dia morrer. Mas a oração de um justo, ela não morre. Ela permanece viva. Então, fique em paz. Então, a minha avó permaneceu com a oração dela viva. Ela se foi.
Ela sempre orava por todos os 7 filhos dela. Hoje estão indo na igreja. Não sei se estão convertidos, se voltam. Não, não. Estão indo. Então, isso basta. Então, há uma razão espiritual também para o Alzheimer e o Parkinson. Espiritualmente falando. Porque, na realidade, eles voltam a ser criança. E a palavra não diz que a gente tem que ter o coração puro como o da criança? Não é? Então, é mais ou menos assim. A minha mãe hoje, ela... Como eu te falei, ela não quer briga com ninguém, ela não quer discussão, ela não ofende ninguém, ela não quer ofender ninguém. E igual eu tinha te falar também, minha mãe, ela sempre foi muito difícil, mas sempre foi uma mulher muito honrada. Ela honrou o pai dela, ela honrou a mãe dela, sabe? E eu queria, Fábio, falar uma outra coisa e deixar até um pedido e um alerta para aquelas pessoas, a família, que sabe que tem um parente que está com Alzheimer ou que tem alguma doença degenerativa, não abandona. Procura saber, liga, visita, sabe? Porque isso faz uma diferença enorme na vida de quem cuida e na vida deles. Porque a minha mãe não lembra mais de certos sobrinhos. A gente fala, mãe, e a tia? E a tia tá? Não sei também. Então, eu acho assim que não abandona. Por mais que seja difícil, fala, eu não estou aguentando mais, eu não quero ver, eu não quero saber, mas pede para Deus. E, no princípio, Fábio, eu fiquei muito... Até meu esposo estava comentando isso ontem, que há muito tempo atrás, logo lá no princípio, eu não queria ficar perto da minha mãe. Eu não queria. Eu não suportava. Mas depois eu fui entendendo, porque a ficha custa cair. Porque eu pensava assim, meu Deus, vai acontecer isso, aquilo, vai ficar camada, vai ter que usar fralda, vai ter que tomar banho, vai ter que... Como que a gente vai lidar com isso? Inclusive, que foi até o nome do canal, Como Lidar com Isso. Como que a gente vai lidar com isso? Menino, mas não é que Deus fez tudo e todos os filhos lidam perfeitamente bem, em harmonia, sabe? Igual quando meu pai estava internado, ele ficou 1 mês e meio quase internado, e foi uma barra muito grande que nós enfrentamos, porque tinha que ficar 24 horas com meu pai, 24 horas com minha mãe. Então, assim, a gente olhou ali, quem é que fica mais, que a mãe vai sentir mais falta? Aí, pera lá, vai sentir mais falta da Liane, porque a Liane vai lá todos os dias, porque ela trabalha lá pertinho, o Beto também. Agora, quanto a mim, eu não ia todos os dias, né? Mas estava sempre lá, às vezes uma passada, tinha o meu dia de ficar, tinha o dia de dormir, enfim. Então, nós resolvemos assim, o meu irmão mais velho e a Rosânia revezavam no hospital. E a Eliane e o Gilberto ficavam com a minha mãe, revezavam com a minha mãe, porque era o que ela sentia mais falta. Então, até nisso a gente pensa. É muito detalhe para o bem-estar deles. Parece que se une mais ainda, né? Une. Nós ficamos muito mais unidos e mais corajosos também. Bem mais corajoso. Eu me sinto agora muito mais corajosa. A Letícia falando assim, ó, minha mãe também começou cedo, com 62 anos. O papai dela também, e olha como foi da família. Foi a mãe dela, o pai dela e a avó. Tá vendo? Como é que eu uma tô te falando aí. O Alzheimer precoce começa com 20 anos antes de dar o diagnóstico, pois vai se acumulando placas cenas no cérebro lentamente. E a José Correnda comentando aqui. A Vanusa morreu com 73 anos com Alzheimer. A cantora Vanusa. E já mostrava sinais.
É só nós lembrarmos que música ela teve do ouvir do hino nacional, outras coisas que acontecia e todo mundo, de repente, olha, tá ficando velha, hein, vó? Tá ficando velha, hein, tia? Foi muito associada à droga também, né? Foi muito associada à droga. Que o povo fala muito, né? Vamos dizer, o julgamento é imbatível. Nina, não, ela ainda não está no grupo do Alzheimer. A cantora dizendo assim: minha mãe com Parkinson era lúcida, faleceu com 80 anos. Era muito brava também, rígida, batia nos filhos. Se um errava, todos apanhavam. É mais ou menos isso aí. A raiva, ela proliferava ali. A raiva, eu tô com raiva do meu filho número 1, eu vou bater nos 4. É mais ou menos assim mesmo. E ela disse que o pai sempre foi muito tranquilo, até mesmo agora com o CDL. A Josefa também comentando que a mãe dela foi dia 11, morreu no dia 11/11, tá? A Sandra, meu pai recebe tratamento nas clínicas. Não conheço o grupo Mais Vida. Por favor, passa o número para o Fábio no privado. Depois você me passa sobre isso para me passar para ela, que ela é de BH também. Tá. Pergunta para Ela ela se falou ela conhece a 88 anos, Doroteia. Júlia descansou. Pergunta, ela conhece a Doroteia? Conhece a Doroteia, Rosilene? Foi assistente social. Ela continua nos ajudando lá. Ela aposentou, mas ela continua firme lá com a gente. Olha só. E é bom esse papo, porque quando eu percebo, nós já estamos adiantando as perguntas. Nem parece que eu fiz perguntas para você. Já conversamos bastante. E eu pergunto para você. Eu vi um vídeo seu com a sua mãe no banho, sobre o banho, e ela interagindo bem. Ela é bem leve, né? Ela sorri, fala do banho, e tipo, quer me dar o banho. Se não quiser me dar, não me dá o banho. Foi mais ou menos assim, bem leve. E acho que não era tão leve assim como nós falamos. Eu já tá uma outra pessoa. Tá. Porque ela tem dia que ela tá muito. Ela foca em uma coisa. E nesse dia, ela acordou, eu passei a noite lá com ela, e ela já acordou falando do banho. Você vai me dar o banho? Quem vai me dar o banho? Eu falei, mãe, agora eu vou embora e a Liane vai chegar. Mas quem vai me dar o banho? Mãe, a Liane vai dar o banho. Mas aí parece que a mente dela estava. Não sei se ela queria que eu desse o banho, mas não queria falar. Ela ficou com medo da Liane não chegar, mas acontece que a minha irmã já estava lá. E o mais engraçadinho é que ela naquele vídeo lá, ela fala do banho, aí pro resto, aquele vídeo foi... nós começamos a gravar depois, quando eu falei com a minha sobrinha assim, vamos gravar porque ali vai sair alguma pérola. Porque não é todo dia. Quando ela vê o telefone na mão, ela fala assim, e vem você com esse negócio na mão. E ela fica assim, você tem esse computador e eu não tenho. Ela acha, porque a gente fala assim, mãe, com isso aqui, eu vejo tudo que a senhora faz. Para ela, antes, há um tempo atrás, quando ela ainda andava, que ela escondia comida no guarda-roupa, ela escondia papel higiênico sujo na gaveta, enfim. Aí a gente falava, mãe, com isso aqui, eu vejo tudo que a senhora faz. Então, ela não esqueceu disso. Quando ela vê a gente com o celular, ela fala assim, o que você viu aí? Aí eu falo, eu vi que a senhora dormiu a noite toda, eu vi que a senhora tomou o medicamento direitinho. Aí agora a gente faz isso, porque agora a gente sabe que ela não faz mais bagunça, né? Ela tá comportada. Então, agora a gente brinca. Aí ela fica assim, eu não tenho isso aí. Eu preciso de um desse. Então, ela sabe que quando tá com o celular é porque a gente vai falar alguma coisa que ela fez. Sabe? Ela não tem aquela noção assim que tá gravando ela, tanto é que ela é espontânea. Você vê que ela é espontânea, ela conversa como se ela não sabe que tá acontecendo aquilo ali. Ela mesmo espontânea gravando, mas ela não tá olhando para um lugar vago, ela olha para a câmera. Para a câmera, impressionante. Ela não sabe desse negócio de gravar, ela não sabe de nada disso, mas ela olha, ela realmente olha.
Depois eu eu vou acho postar bonitinho. o... Quando ela fica com raiva, mesmo com raiva, ela tá delicada. Sabe? Mas Quando ela eles tá no mudam. auge da raiva dela. A minha avó mudou no final com o Alzheimer. Minha avó teve. Minha avó faleceu aos 88, mas minha avó teve acho que uns 10 anos com Alzheimer. Só que ela foi muito firme. Ela tomava uns remédios que segurou bem a onda. Foi nos últimos 2 ou 3 anos que deu uma caída, ou praticamente no 2019, por aí. Mas minha avó jantava, alguma coisa assim, minha avó olhava para uma tia minha, mandava beijo pra minha avó. Minha avó não era assim tão dócil. Se era dócil, era com um filho ali, outro colar, ou com alguns netos. Não tenho problema com isso, tanto que eu cuidei, dei banho sem problema algum, mas não era com todos. A vovó também sempre foi rígida, que tinha que ser, foi a vida que fez assim. Minha avó veio da Bahia com 6 filhos. Então, ela tinha que ser, a vida é mole, ela tinha que ser dura, porque a vida não foi mole para ela. É verdade. A Rosane dizendo, mãe também foi uma mulher honrada, cuidou dos pais com amor e dos sogros também. E aí a José falando, mas eles viram no final depois uma criança, né? E o pai dela tá vendo você já. Seu Ildeu, que tem o parque, tem a LCD, tá nos vendo. Um abraço, boa noite, seu Ildeu. Eu só sei que a minha mãe está numa fase muito linda, de muito amor, de colinho, eu deito no colo dela, eu tenho muitos braços, assim, ela tem pouco, né? Meto nos braços, a gente deita no colo, a mão dela na cabeça da gente para ela carinhar. A minha mãe tá, eu acho que eu choro muito por isso, porque agora é que eu tô tendo a mãe a colo, sabe? Aí eu falo com ela assim, e aí eu lhe pergunto, mãe, o filha, ele é você. Eu acho que eu vi algum vídeo seu Aí eu falo, mãe, então pega assim. ele. Acho que eu vi algo. Ela fala dele direto. Ela elogia ele, porque assim, ele leva as coisas para ela comer. Às vezes ele vai na padaria, por exemplo, ele vai na padaria. Aí ele lembra, ela ama louca com bolo. Aí ele chega lá e fala: aqui, dona Sônia, eu trouxe bolo. Não dá não dá a cruz, hein? Aí, mas levou outro para ele. Aí ela fala: então tá bom, mal dele. Eu falo mal dele para provocar ela, o que ela faz. Mas aí ela fala: não, minha filha, não faz isso com ele, não. Ele é muito pra você. Ó, pra você ver, você fica arrumadinha, você tem carro. Ela olha esse lado, né? Ele faz bolo, ele faz isso, ele faz aquilo, é muito. Realmente, meu marido, nessa parte aí, eu vou falar com você, não tem homem igual, não. Mas é já ela te preparando. A minha avó também sentiu isso. Minha avó foi quando ela sabia que todos os filhos já estavam seguros, casados, com família. É como se ela dissesse: já não precisam de mim. Não é que não queríamos que ela ficasse. Era a certeza de que. Então, somente está tipo, preparando você: olha, fique em paz, tem um marido bom, uma hora eu não vou estar mais aqui. Então, é tua outra história, tua outra família. Ela só não está dizendo com as palavras. Exatamente. Quando eu falo com ela, eu não aguento mais, não, eu vou separar dele. Ô, minha filha, não faz isso, não. Ele é muito bom. Mas tem hora que ela esquece. Como é que é ele mesmo? Como é que é o nome dele mesmo? Aí eu falo, traste. Aí ela ri. Eu chamo ele de traste. Mas ele também leva isso de boa, mesmo nas gravações que ele vê isso, ele leva de boa, porque sabe que é tudo brincadeira. É Deus na frente sempre. Ele é muito bom para todo mundo. É um excelente pai. Eu não posso deixar de registrar isso aqui também, porque tem muita gente vendo isso. Ele é um pai ímpar, um marido zeloso, é um genro que não tem cabimento. É um ótimo genro. Minha querida, nós estamos chegando no final. Já temos
Simplesmente 2 horas de live. 2 horas de live. Quem diria? Passou muito rápido. Passou muito rápido. Sentiu? Foi difícil? Doeu? Não, eu fiquei bem à Gostou? vontade. Que Muito. bom. Depois você vai no meu canal. Vou sim. Meu muito obrigado. Tá? Só falar. Mas agora eu vou deixar você se despedir, agradecer, falar o que você quiser, suas considerações finais com Sandra Márcia. Fique à vontade se despedindo. Bom, foi uma alegria muito grande poder falar um pouco da minha mãe, do meu pai, e despertou também alguns sentimentos aqui que eu revivi. Então, o que eu posso deixar para vocês é o seguinte: ame, beije, abrace, passeia, realize. Às vezes são coisas tão pequenas, tão bobas, e que faz tanta diferença na vida do outro. Às vezes um telefonema, às vezes uma florzinha faz tanta diferença. Não deixa isso para amanhã, faça agora. Isso, gente, a gente está vendo muito isso, ouvindo muito isso agora, e está virando até clichê, mas não é. É necessário isso, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Nós nem sabemos do agora, né? Então, se o meu pai e a minha mãe partir hoje, eu estou completamente com a minha consciência tranquila de que eu fiz aquilo que eu pude e que estava até além do meu alcance, mas Deus me ajudou. Então, se você tem alguém que você sabe que está passando por esse problema, ou até mesmo outra enfermidade, e você não visita, você não vai, se você não faz nada, pelo menos ore por aquela pessoa, ore para a família, porque a família sofre demais. Fica todo mundo dilacerado, cansado, sabe? Nós também, a gente se deprime demais, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de tratamento. E cuide de você, cuide de quem você ama, porque amanhã, ou eu, ou você, a gente pode não estar aqui e a gente, sim, faz diferença na vida de alguém. Eu desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado por me ouvirem e até mais. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite, tá? E vocês, Sandra e família e outros que estão assistindo, não se assustem com Alzheimer, não fiquem com medo, não vão se automedicar também demais. Meu pai se preocupa. Papai hoje toma óleo de coco, cuida de uma forma bastante, mas eu vejo a saúde se preocupa. Agora a triglicérides subiu, porque acho que a do óleo de coco foi demais. É complicado, mas no fim tudo dá certo. Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu vou rapidamente, mesmo você aqui embaixo, como eu sempre diz nos bastidores, eu vou deixar um louvor para você, tá bom? Não sei muito bem essa letra, mas se eu não souber muita música, eu vou ler a letra, tá? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Conhece esse louvor? Conheço. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Outro para você. Obrigada. E antes, você que chegou hoje a primeira vez, se inscreva no meu canal, aperte o primeiro sininho, se inscreve para ver outras lives. Eu tenho live sábado, 6 horas. Na semana que vem eu tenho mais lives. Vamos lá? Eu conto com vocês nas minhas lives, nas minhas entrevistas. O canal Traz para a Roda significa assim: trago para a roda qualquer assunto, qualquer conversa, qualquer tema, tá? 22 joinhas. Que felicidade que vocês estiveram aqui presentes. Já vamos terminar? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém.
somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Amém? Só uma pequena parte. Que bom, Márcia, que gostou da live. Aprendam, meus queridos, é difícil para nós. É difícil para nós compreendermos que mesmo com o não, Deus continua sendo Deus. E Ele quer nos fazer mostrar algo extraordinário para nossas vidas. Ele quer fazer nós de espíritos bons. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o corpo, com o bem-estar aqui por fora, em como vou mudar meu cabelo, meu corpo, preciso tirar isso, colocar isso, e esquecemos do espírito. E há uma razão que a mãe está assim, o pai está assim, a minha avó ficou assim. Há uma razão. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Há uma permissão de Deus? Há. Ele continua sendo Deus. Ele continua. Mais do que ninguém, os pais dela estão nas mãos de Deus. São de Deus. O estado que ela está, pronto. O Espírito está. Agora cabe a ela, a família dela, o que fazer o quê? Louvar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando tudo vai bem, é fácil nós louvarmos. Então que essa live você diga: amém, Senhor. O amém é o assim seja. Eu sei que o Senhor continuará sendo Deus. E eu digo que o Senhor continue cuidando da mãe dela até o final, como cuida da minha avó. Deus cuidou de uma tal forma muito linda de Dona Júlia Ferreira dos Santos. E assim eu creio, eu profetizo que Deus vai traçar a história dessa senhora até o final de vida dela. Sem ficar internada, para a vida dela será uma bênção até o fim. Porque existem coisas que não há cura, mas é do corpo. O espírito está sendo tratado. Isso que importa. O corpo, meus queridos, isso passa. Isso é uma carcaça. Mas é o espírito. Uma hora o Senhor, as trombetas vão tocar e voltará para o Senhor que o deu. Amém? Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado a você que já se inscreveu. Obrigado, Eunice. Amém, Josefa. Amém, Aurenice. Saudades, tenho sentido sua falta. Que Deus abençoe. Lembre-se que o nome do canal é Traz Pra Roda, sempre com lives diferentes. De repente você vai ver uma outra live diferente, é porque o canal ele é aberto, tá? Então vamos. Só posso dizer, como dizia minha avó? Qual era a frase da minha avó? Sandra Márcia, vocês todos estão me ouvindo? Deus te abençoe. Era essa frase da minha avó. Deus te abençoe. E a avó enchia a boca para dizer, viu? Não era um Deus te abençoe para baixo, não. Era Deus te abençoe. E eu digo para você, eu posso não te dar nada. Jesus uma vez encontrou o povo e disse isso. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Levanta-te e anda. Nessa noite o Senhor pode estar dizendo isso para você. Eu não sei a angústia que você está passando, o aperto no coração que você está passando, mas eu digo, levanta a sua cabeça. O teu Redentor, o meu Redentor, ele vive. Ele não está numa cruz. Ele já ressuscitou. Sai da caverna. Lázaro ressuscitou e primeiro teve que tirar a pedra. Tem coisa que depende de nós, meu querido. Não é de Deus. Para tirar Deus faz a parte dele, mas você e eu temos que fazer a nossa. Tira a pedra nessa noite. Tira a pedra e diga para o Senhor: eis-me aqui. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite. Que Deus te dê uma boa noite de descanso. Obrigado a todos. Até breve. Ou vou para o Instagram, para o Face, mas juntos somos mais fortes. Amém. A paz do Senhor sempre.